Vamos ao grupo do Palmeiras, então. O que esse sorteio reservou para o Palmeiras? O de todo ano, né? Eu tenho a sensação de que é o mesmo grupo de sempre. Só repete, que né? vai ter aquele enredo contra o Bolívar, jogando lá, aquela história toda, né? E é o Cerro aí, ó, que a gente falava. Então, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño. Então, aí tem essa dificuldade do Cerro Porteño por conta dessa rivalidade criada. Só por conta disso, tá? O Cerro Porteño também Não faz frente, não oferece risco nenhum, né? Longe de fazer frente. é uma equipe das melhores do futebol paraguaio que tem sua limitação e nem é o melhor. O Olímpia é muito maior do que o Cerro Porteño, tá? Perfeito. Então, assim, não é por conta disso, mas você tem uma rivalidade. Bolívar é altitude, né? O Sporting Cristal tem uma história local também relevante, mas também não é. E assim, a questão aí é o Palmeiras desenvolver o seu potencial. Esse ano o Palmeiras ainda está em desenvolvimento. Eu acho tão estranho a gente falar isso. Então, assim, acho. o Palmeiras Eu concordo, mas eu acho estranho. não desenvolveu o seu potencial máximo ainda. A questão é se daqui a um mês, menos, né? Porque tem a estreia antes, mas assim... Estamos falando de 2 semanas. Em um mês, o potencial do Palmeiras vai estar desenvolvido para que o Palmeiras passe tranquilamente por esse grupo. Que esse é o padrão. O Palmeiras entrar nessa briga pela melhor campanha da primeira fase. Tá? O time que Mas tem... precisa se encontrar, né, Lofredo? Exatamente. Tá uma equipe que vem se montando ao longo desse ano, assim, e tá demorando, talvez, um pouco para engrenar esse Palmeiras, né? Agora chegou o Vitor Roque, claro, gera toda aquela expectativa em cima da torcida, a maior contratação do futebol brasileiro e tudo. Mas, assim, tem que ver como esse Palmeiras vai se encontrar. E o jogo mais difícil talvez seja contra o Bolívar na altitude, porque o Bolívar é uma boa equipe, né? E jogando na altitude pode oferecer algum risco para o Palmeiras. Por isso eu não assinaria 6 vitórias agora. Não. Assim. Como já 5 vitórias e um aconteceu, né? empate. Já aconteceu recentemente. Talvez nem isso, mas assim, para disputa de melhor campanha. Sim, com certeza. Se o Palmeiras conseguir desenvolver parte do potencial dele, ele está num grupo para disputa de melhor campanha, principalmente contra o Flamengo. O Flamengo é um time, que, com o grupo que tem, que vai fazer 18, 15, 16 pontos. Então, o Palmeiras vai precisar, para entrar nessa briga, jogar nesse nível. É que o Palmeiras caiu no grupo do Cerro, né? E aí vamos lembrar que foi contra o Cerro, jogando pela Libertadores Sub-20, que a gente registrou aquele episódio de racismo, principalmente contra o Luiz. Aliás, vamos começar por essa discussão, então, que a gente não gostaria que fosse tema mais uma vez, mas o evento de ontem não deixa... É difícil ignorar, né, Maria? E não seja. Como, né? Não, ainda mais por essa coincidência. Vamos lá. Primeiro a gente vai ouvir o Luiz Eduardo Batista, que é presidente do Flamengo e que disse que é contra os clubes serem punidos em caso de racismo na Libertadores. Do Flamengo, desses dirigentes do Flamengo, como eu não me surpreendo. Vamos ouvir primeiro, que eu vou voltar na Libertadores Sub-20 depois. Vamos ouvi-lo. É sempre importante a gente lembrar que, em que pese o racismo ser algo absolutamente odioso e que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não são. Então, eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos que não têm a visão que o governo brasileiro teve. E ele colocou muito bem, isso é um aspecto cultural. Para nós no Brasil isso é crime, para eles aqui não. Sobre as penalidades, é sempre importante a gente pensar até que ponto você deve punir um clube por uma atitude de uma ou outra pessoa que faz parte da sociedade, que está ali no estádio de futebol. É uma situação bastante delicada. Eu acho que tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores. É uma coisa delicada. Há que se discutir o tamanho da punição que você teria. Você punir o clube é uma coisa muito complicada pela atitude de uma pessoa. Essa pessoa seria punida pelo clube, daí viria em cascata esse processo de educação. Assim, vamos lá. Não precisa ser necessariamente com eliminação da competição. Cada caso tem que ser medido. Isso é um caso extremo. Você pode fechar os portões, você pode dar uma multa se for algo muito brando. Você pode fechar os portões se for algo maior. Você pode tirar pontos, o que não significa a eliminação exatamente de uma equipe na competição. E você pode chegar a eliminar uma equipe da competição, por que não?
dependendo do tamanho do caso. Recorrente. Se for recorrente, nesse caso do Cerro Porteño, o dirigente do Palmeiras vai conversar com o dirigente do Cerro Porteño e a cara dos dirigentes do Cerro Porteño é uma cara de desprezo. Deboche. De deboche. Né? Então, assim, a gente sabe que o Palmeiras vai voltar lá no Paraguai e vai ser maltratado. E não vai acontecer nada. Pode anotar, o Palmeiras vai ser maltratado no Paraguai. Ô, Lofredo, de que forma, não sei, mas vai. Para além do caso do Luigi, na Libertadores de 2023, eu estava lá nessa partida, lá em Assunção, também teve um caso de racismo no jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras. Foi contra o Bruno Tabata. E aí, ele estava aquecendo ali no segundo tempo, os torcedores começaram a fazer aqueles gestos imitando o macaco para ele. Ele ficou absolutamente descontrolado ali na hora, tiraram os jogadores do Palmeiras dali. Depois o Palmeiras entrou com um pedido de punição, né, junto à Conmebol, e a Conmebol fez o quê? Acabou punindo o Bruno Tabata com 4 meses de suspensão, identificando que o Bruno Tabata teria sido racista com a torcida do Cerro Porteño. Então é um caso que vem de antes desse caso do Luigi mesmo, já tem um histórico recente até, a gente está falando de 2023, e agora 2025 de novo, e mais uma vez as equipes se enfrentando aí. Então já tem todo esse caldo aí envolvendo esse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Então, vai acontecer de novo, tá? Ainda que o presidente da Conmebol faça seu discurso lá, inclusive em português, aliás, um português bom, hein? Muito bom. Pessoal que... Mas ele lida também com lideranças brasileiras, portanto ele pratica o português, ainda que como ouvinte. Mas eu não gostei que ele falou português, não sei vocês, desculpa, Lofredo, te interromper assim, mas eu acho que essa parte do discurso tinha que ter sido em espanhol mesmo. Sim, porque quem tem que ouvir não é o brasileiro. Exatamente, você tem razão. Só está elogiando porque a gente falou de São Paulo agora. É só uma questão porque tem tanta gente que vem trabalhar no Brasil e não faz a menor fala questão. Nada de português. São Paulo, como a gente estava falando. Exatamente. O gancho veio daí. Não fala nada de português, ele falar português, ainda que o discurso ali tivesse que ser em espanhol, eu acho que demonstra um interesse, pelo menos, por quem põe dinheiro no bolso dele. Porque se não tivesse clube brasileiro, nem tinha Conmebol. Conmebol ia fazer jogo aí com o San José, lá de Oruro, contra o cara bobo da Venezuela, não vai dar dinheiro para ninguém. Tá? Então, vou só voltar aqui rapidinho no Luiz Eduardo Batista, porque eu falei, presidente do Flamengo, porque eu falei que falaria do Sub-20. Segundo o presidente do Flamengo, punir o clube talvez não seja o mais justo, e quando ele fala da preparação do time e tudo mais, tenta jogar a punição ou entender como a punição seria jogada para o clube, gerando até uma eliminação na equipe, eu entendo o lado dele como presidente, mas a gente fala de educação sempre. Isso. Se a punição vem da Conmebol ao clube e o clube repassa ao seu torcedor, que hoje é muito fácil ser identificado, acho que temos um bom caminho andado aí, né? Eu não sei se a Conmebol tem essa vontade e nem se o clube tem essa vontade também. No caso do Flamengo, eu já deixo aqui a pergunta. O Flamengo enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores Sub-20 e alguns torcedores do Flamengo acharam de bom tom chamar de chorão o Luigi, porque ele reagiu chorando, né? Um menino reagiu chorando à provocação racista de que foi vítima nessa partida contra o Cerro Porteño, de que a gente falava agora há pouco. Tá? Então, fica aí também a provocação ao Flamengo, porque a gente está cobrando a Conmebol está muito longe. Flamengo, clube brasileiro, uma das grandes potências, uma das grandes forças do continente. O que o Flamengo vai fazer com esses torcedores? Porque isso é endossar uma manifestação racista, gente. E veja só como o Flamengo enfraqueceu o discurso de combate ao racismo com as falas do seu presidente. Quando acontecer com o Flamengo, e tem todas as chances de acontecer com o Flamengo, o presidente não vai poder cobrar da Conmebol alguma punição mais dura para o seu adversário. E assim, a chance de acontecer com o Flamengo é muito grande, tá? O Flamengo vai jogar pela América do Sul, não acontece só no Paraguai com o Cerro Porteño, acontece em diversos lugares da América do Sul. E aí, se acontecer com o Flamengo, o presidente do Flamengo fala o quê? Tá tudo bem? Beleza, isso é cultural deles, isso não é crime no país deles. Ainda que não seja crime, quem administra a competição é a Conmebol. Então, o que acontece dentro do jogo e do estádio, e a Conmebol, como a FIFA, faz muito isso, quando faz suas competições, muda até a lei dos países, né? Muda até a lei de país. Ali dentro, quem manda é a Conmebol. Então, se a Conmebol quiser que não tenha racismo dentro do estádio, porque punindo o clube que for,
que for racista, não importa a lei do país. É. Ninguém está pedindo para prender o torcedor se a lei do país não determina isso. O que a gente pede é que a Conmebol não permita isso nas suas competições. Então, não faz nenhuma diferença ser lei ou não. Se a Conmebol estiver disposta a isso acontecer num evento Conmebol, a Conmebol pode muito bem agir. A É quase uma realidade... intervenção, né? Desculpa, Mari, mas assim, a realidade é que assim, não é lucrativo você combater o racismo, né? Acho que o dia que der dinheiro combater o racismo, aí talvez a Conmebol comece a adotar algumas medidas um pouco mais rigorosas, né? Porque enquanto continuar sendo conivente, aplicando esse tipo de multa, com esse discurso genérico, como foi feito ontem pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, a gente vai continuar vendo esses casos. É isso, a gente tem a certeza de que vai ter algum caso nesse jogo entre Cerro Porteño e Palmeiras lá no Paraguai. A gente sai com essa certeza porque realmente nada é feito, né?